Ei, som. Tá bom o fundo? Tá. Amém. Feche seus olhos. Aumenta ele só um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por mais esse tempo, por mais esse culto. Que o Senhor ministre aos nossos corações, que o teu espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação se movimente aqui nessa noite. E que juntos nós possamos glorificar o teu nome mais uma vez. Em o nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Eu estava ali pensando e me veio uma palavra, na hora que a gente estava no louvor, e o Senhor trouxe ao meu espírito uma palavra que vai estar conectado com aquilo que o Léo ministrou. Olha só que coisa. Eu quero que você abra em Juízes, capítulo de número 7. Juízes 7. Juízes, capítulo de número 7. Nós vamos ler um pouquinho, o texto é longo, mas vai dar certo no final. Juízes, capítulo de número 7, vamos começar pelo versículo de número 1. E nós vamos seguindo. Esse texto que nós vamos ler, ele fala acerca de Gideão. Ele fala acerca de Gideão. Quem já ouviu falar de Gideão? Ninguém ouviu falar de Gideão? Hoje você vai ouvir falar de Gideão. Aleluia. A Bíblia fala que os medianitas, eles atacavam o povo de Israel. E sempre quando eles estavam trabalhando com a colheita, os medianitas, eles iam lá e tomavam para si. Ou seja, eles roubavam do povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que uma certa vez Gideão, ele está esmagando o trigo no lagar. Lagar é lugar de uva, né? Ele está esmagando o trigo em um lugar que não era propício, por causa do medo em que os medianitas viessem a ver ele fazendo aquilo, ele pudesse perder tudo que ele tinha feito ali. Então, diante daquilo, a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece para Gideão, e Gideão questiona o anjo do Senhor, perguntando se o Senhor não ia trazer libertação para Israel, não ia liberar Israel daquela opressão que Israel estava vivendo. E quando ele questionava aquilo, aquele questionamento santo que a gente diz, o anjo do Senhor olha para Gideão e fala assim: Gideão, vai na tua força. Ou seja, enquanto ele estava questionando para Deus se Deus ia fazer algo ou não, Deus olha para ele e fala bem assim: faz você, vai na tua força, eu vou te usar, eu vou te levantar. Ele começa a questionar o Senhor, falando: mas Senhor, eu sou o menor da menor tribo da casa de meu pai. Quem sou eu para que o Senhor pudesse usar? Então o Senhor começa a ministrar o coração de Gideão. E mesmo ministrando o coração de Gideão, havia uma dúvida dentro do coração de Gideão, havia um medo. E quantas das vezes nós recebemos uma palavra de Deus e existe um medo dentro de nós? Mas eu, Senhor, quem que sou eu? É como a gente diz, o vermezinho de Jacó, pó e cinza, poeira, né? Poeira celestial, assim por diante. E a gente às vezes se questiona, pergunta para Deus, por que Deus nos chamou para algo? Ou por que Deus está nos usando em determinada situação? Porque a gente aprendeu a olhar para dentro de nós e muitas vezes diminuir quem nós somos nele. Você já reparou que quando você olha para você em Cristo, nós temos dentro de nós a característica de sempre diminuir e não achar que nós não somos nada em Deus? A gente olha para o nosso irmão e a gente fala: não, esse cara aí é top. Mas quando a gente olha para a gente em Deus, a primeira coisa que a gente faz é diminuir. Jeremias fez exatamente a mesma coisa. Jeremias capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus chamou Jeremias. Jeremias quis falar para Deus: não, Deus, mas quem que eu sou?
Eu não sei nem falar, eu sou como uma criança. E Deus olha para Jeremias e fala assim: não diga que és como uma criança. Eu te constituí, eu te chamei como um profeta sobre as nações. A palavra Jeremias significa Deus chamou. Então ele já carregava no nome a identidade daquilo que Deus faria com ele. Chamado por Deus. Amém? Então nós vamos entender aqui um pouco sobre Gideão. Juízes capítulo de número 7. Você consegue trocar esse fundo para mim, por gentileza? Juízes capítulo de número 7, versículo de número 1. Aumenta só um pouquinho para mim. Diz assim: ao raiar do dia, Gideão e todos os homens que formavam seu exército acamparam perto da fonte de Herode. O acampamento dos medianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte Moré. Então Yahvé, o Senhor, ordenou a Gideão: o povo que está contigo é muito numeroso, para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, e alardeando que a sua própria força o livrou. E agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo, que quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte de Gileade. E então 22.000 homens decidiram partir, e ficaram apenas 10.000. Pensa só comigo. Deus fala que vai usar Gideão para livrar Israel de Midian. Gideão vai, pega essa palavra e junta um monte de gente. Muita gente. Foram 32.000 pessoas. É gente demais para atacar um exército. E Deus olha para Gideão e fala bem assim: olha, Gideão, tem muita gente com você. A maioria tem medo. Tem gente demais. Para que não suba a soberba no coração de Israel, dizendo que na força do seu braço vocês prevaleceram, vamos começar a limpar. Porque senão Israel ia dizer o que? Não, foi a gente. A gente batalhou, a gente conquistou, a gente venceu. Ou seja, Deus deu a palavra, mas a gente fez sem Deus. Era isso que Israel iria dizer. Então, Deus dá uma palavra para Gideão e fala: Gideão, fala para eles, para que os medrosos saiam e observem do monte. Pensa só, 22.000 homens que decidiram sair porque entenderam que eles eram medrosos. Pessoas que estavam fazendo volume, mas que não estavam ligados à mesma causa. Quando a gente olha para Jesus, nós vamos ver que Jesus tinha 3 tipos de pessoas. A multidão, né? Nós falamos isso na sexta. A multidão, os seguidores e quem? E os discípulos. Jesus tinha esses 3 tipos de pessoas: a multidão, os seguidores e os discípulos. A multidão só fazia volume. Aonde Jesus ia uma multidão. Aonde Jesus estava, tinha uma multidão. A multidão, ela não tem compromisso com o Senhor. Ela está ali porque existe algo que pode beneficiar ela. Aquele povo ali também. 22.000 homens estavam com Gideão, mas não carregavam o coração do propósito. Estavam ali fazendo volume. Mas na hora que Deus falou: faça com que os medrosos, aqueles que são medrosos, se retirem, eles se retiraram. A multidão que caminhava, seguia Jesus, acompanhava Jesus, era da mesma forma. Quando as coisas apertavam, o que a multidão fazia? Sumia. Porque elas não tinham responsabilidade. E sabe, a gente fez parte da multidão.
Porque a multidão, ela é atraída por algo que está chamando a atenção. E todos nós passamos pela fase da multidão. Alguns decidiram não continuar e apenas se tornar multidão. Outros decidiram avançar em Deus. E nesse processo de avanço, Deus ele sempre vai testando o nosso coração. Ele sempre vai testar quem nós somos em Cristo. Ou melhor, quem você é diante de Deus. Multidão? Seguidores? Ou discípulos? A multidão nunca moveu o coração de Jesus. Jesus falava com a multidão, mas os segredos ele deixava para os íntimos. Você vai continuar vendo no texto. A Bíblia diz assim: e Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira da água, e o Senhor lhe orientou: separai todos aqueles que beberam a água, lambendo-a como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelha para beber, tu porás para trás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos até a boca, foram de 300 homens. Então eles pegavam a água, aí lambiam igual cachorro. Quem que faz isso? Eu nunca fiz assim. Você já fez? Pois é. Deus escolheu não aqueles que beberam de forma normal, mas aqueles que beberam de forma diferente. E a Bíblia diz que sobraram 300 homens. Imagina só, Gideão estava com 30 e poucos homens, 1000 homens, só sobra 300. Imagina o desespero do coração dele. Tinha uma multidão, agora só sobrou isso aqui, Deus. Quantas vezes a gente está cercado pela multidão e fala, está dando certo porque tem uma multidão acompanhando a gente. Deus começa a fazer o quê? Limpar. Deus começa a tirar. Deus começa a purificar. Deus começa a separar. E a gente vai ficando com o coração apertado, porque a gente vê as portas fechando daqui, fechando de um lado, como o Léo falou, e parece que as coisas vão estacionando, vão parando, não avançam. E a gente fala, Deus, mas só com isso daqui dá para avançar. Era assim que estava o coração de Gideão. Porque Deus tinha dado uma palavra que ele iria vencer, que ele iria estar à frente. Só que ele nunca parou para perguntar para Deus qual que era a estratégia de Deus para guerrear. Josué, quando cercou Jericó, havia trombetas, havia marchas, existia uma estratégia de Deus para prevalecer. Toda vez que Deus nos impulsiona para algo, sempre existe uma estratégia dele. E o que nós precisamos fazer é entender qual é a estratégia de Deus. Muitas das vezes as estratégias de Deus para as nossas vidas não vão parecer fazer nexo, não vão fazer sentido para a nossa mente natural. Como o Léo falou, nós vivemos pelo Espírito, devemos andar pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito. É o Espírito que desenha os nossos trajetos. Quando nós entramos na dependência do Espírito Santo, nós começamos a nos mover conforme o coração de Deus para as nossas vidas. E a palavra continua dizendo, versículo de número 7. Então ordenou o Senhor a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam as águas que vos salvarei a todos, e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para as suas moradias. Assim Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões e os chofares, trombetas dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizavam-se logo abaixo deles um vale. Ora, aconteceu que naquela noite Iavé, o Senhor, ordenou a Gideão: levanta-te e desce para o acampamento de Midian, porque te entrego nas tuas mãos. Versículo de número 10. Se contudo tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá. Perceba que Gideão estava com medo.
Porque Deus fez a limpa. A estratégia de Gideão era: tem uma quantidade, tem muito mais que o exército dos medianitas, mas agora temos menos que o exército do medianita. E aí Deus fala: se vocês tiverem medo, ou melhor, Gideão, se você tiver medo, pega apenas uma pessoa, que era o moço dele, o seu discípulo, Purá. Purá significa aquele que esconde, aquele que protege, aquele que vai à frente, aquele que é como um escudo, e desce ao acampamento dos medianitas. Então Deus estava falando o que aqui para Gideão? Gideão, você está com medo? Desce ao acampamento, mas leva com você alguém que vai te esconder, alguém que vai te cobrir, alguém que vai interceder por você, alguém que vai estar à frente, porque enquanto você vai para ouvir aquilo que eu vou estar ministrando, por mais que o seu coração esteja com medo, você precisa de alguém que esteja à frente, intercedendo, cobrindo você, para que você possa ouvir a minha voz e se movimentar. Sabe, é assim que nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos de intercessores. Precisamos de pessoas que possam ir à frente e nos cobrir. Você não vai ver em nenhum momento Purá expondo o coração de Gideão, dizendo: ih, gente, Gideão está com medo. Gideão está morrendo de medo, porque Deus fez a limpa. Não. Ele escondia Gideão, ele protegia Gideão, para que Israel pudesse prevalecer. E o texto continua. Versículo de número 11. Versículo 10 fala assim: se contudo tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá, e esse, juntamente contigo, estará lá, e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Imagina só, você vai no exército do inimigo, e Deus fala para você: não, lá você vai ouvir algo que vai alegrar o seu coração. A primeira coisa que você vai pensar: Deus quer que eu vá no terreno do inimigo para ouvir que o inimigo está querendo me atacar. Mas não, isso vai alegrar o meu coração. A primeira coisa que a gente faz: não, mas espera aí, ó, está se levantando tudo contra mim, mas Deus mandou eu ouvir, porque vai alegrar meu coração. Eu imagino a cabeça de Gideão pensando: meu Deus, que alegria eu vou ter em ouvir que alguém quer me atacar, que o inimigo está se preparando contra mim. Essa era a imagem que existia dentro de Gideão, porque o medo nos leva a esse lugar. O medo não nos leva a um lugar de ver as possibilidades de Deus. O medo sempre nos conduz a um lugar de perdas, de escuridão. Por isso que Gideão leva Purá, alguém para protegê-lo, para que ele pudesse ouvir aquilo que Deus iria fazer. E ele diz: escuta o que dizem, tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante Purá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os medianitas, os amalequitas e todos os demais aliados dos adversários que vinham do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como grandes nuvens de gafanhotos. Pronto. Se você estivesse nesse lugar, o que você ia fazer? Perdemos. Achei que era só Midian, mas não, está vindo até os amalequitas. Está vindo os aliados. A Bíblia diz que era como uma nuvem de gafanhoto. Imagina uma nuvem de gafanhoto vindo, e aonde passava trazia destruição. Mas Deus disse que Gideão iria escutar algo que iria alegrar o seu coração. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que estavam ali reunidos. Gideão se aproximou no exato momento em que o homem contava um sonho que tivera a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolava para dentro do nosso acampamento. E ele veio e bateu com tamanha força numa tenda, e ela caiu.
virou-se ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Imagina alguém te conta esse sonho, o que você vai entender? Nada. Vai falar, não entendi nada. Por que tem um pão descendo com força, batendo na tenda? Algumas versões dizem na tenda do capitão, acho que nessa versão não diz. Veja na NVI. A Bíblia diz que ela batia... Não. A Bíblia diz que ela batia com ímpeto na tenda do capitão e a deixava de pernas pro ar. Se fosse eu no lugar de Gideão, eu ia falar assim, não entendi, foi nada. Para ele não fazia sentido. Sabe, Deus ele fala conosco através dos sonhos. Deus ele também fala através dos sonhos com nossos inimigos. Deus estava falando com o povo de Midian, um exército que iria prevalecer aquela vitória, aquela guerra, que iria conquistar a vitória. E olha só o que a Bíblia diz. Versículo 14. Está falando aqui daquele soldado que começou a relatar o sonho e disse: seu amigo prontamente lhe esclareceu. Olha só, um teve o sonho, o inimigo, amigo do inimigo, falou assim: não, fica tranquilo, eu vou interpretar para você. Eu sei o que diz. Agora imagina o desespero, vai mudar. E fala assim: este sonho não pode ser outro, não pode ter outro significado senão a espada de Gideão. Você já viu sonhar com pão que simboliza a espada? E ele diz: filho de Joás, o israelita, isto quer dizer que Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Gideão estava com medo, porque ele tinha bolado uma estratégia de como vencer. Aí Deus fala: não, desse jeito não, porque se for desse jeito o orgulho sobe. Peraí, deixa eu mudar, deixa eu deixar um pouquinho crítico a situação, para você reconhecer que é eu que estou fazendo, como o Léo falou. Tem coisas que parece que Deus está apertando, porque se for fácil, a gente esquece que nós estamos caminhando com Ele. Pega alguém, coloca num trajeto muito fácil, ensina para ela o caminho, ela não vai nem lembrar quem ensinou. Mas quando ela entende que no meio do trajeto, que parecia não dar certo, mas Deus estava movendo, ela consegue reconhecer Deus. Sabe, a gente consegue reconhecer Deus no momento onde as lutas apertam, porque nós não fomos ensinados a reconhecer Deus na abundância. Quando vem a abundância, a gente faz o quê? A gente deixa Deus de lado e fala: não, agora eu vou descansar um pouquinho, depois a gente conversa. Por isso que existe aquela frase: se não vem pelo amor, vem pela dor. Porque a gente foi ensinado a buscar Deus quando as coisas apertam, quando as coisas estão críticas. Mas quando as coisas estão boas, a gente tem o costume de deixar Deus de um canto. E vai deixando stand-by. Só que não, Deus ele quer participar de todas as coisas da nossa vida. Ele quer ser participante de tudo. Há um texto que, no livro de Provérbios, que antes de eu e a Érica a gente casar, a gente sempre declarava. Pelo menos eu lembro, né? Não sei falar. Você lembra? O livro de Provérbios dizia assim: apresenta os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Deus ele quer ser participante dos seus planos. Ele só se tornará bem-sucedido quando você apresenta os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Então Gideão agora ele está ouvindo. Ele agora passa a crer naquilo que Deus fez, de limpar aquele monte de gente e deixar apenas 300. Pessoas que de fato teriam o mesmo coração de Gideão. E você vai ver que lá na frente a Bíblia vai falar o quê? Olha, vocês vão declarar que vocês vão por Gideão e pelo Senhor. Gideão fez com que o povo entendesse que eles não estavam apenas representando Gideão, mas sim também o Senhor. Lembra da multidão? Chega um momento que a multidão precisa decidir quem ela vai se tornar: seguidor ou continuar sendo a multidão.
A multidão é aquele tipo de pessoa que se você apertar, ela afasta. Então ela tem uma decisão. Ou ela se torna seguidor de Jesus, ou ela continua na mesma fase, multidão, só faz aglomeração. Nós estamos em um dia de eleições. Você acha que a maioria desse povo aí que estava com a bandeirinha lá chacoalhando, realmente estava junto com o político que ela estava representando? Ou tinha ali o pão com mortadela e a coca gelada? Mas nem todos vão estar com o mesmo coração. Assim somos nós também com o Senhor. Lá no nosso início, nós viemos porque algo nos chamou a atenção. Nós ouvimos uma palavra, recebemos um toque de Deus, recebemos uma visitação de Deus. Então algo nos chamou a atenção e nós decidimos sair da condição de multidão e começar a se tornar seguidores. Agora os seguidores estão trilhando um caminho para um nível de intimidade com Deus. Ele está em uma fase de amadurecimento. A Bíblia diz que aonde Jesus ia, pessoas os seguiram. Só que o nível do coração do seguidor é que se Jesus apertar um pouco, o seguidor ainda permanece, a multidão já foi embora. Mas o seguidor ele está em uma fase de amadurecimento. Ele ainda está treinando os seus sentimentos, o seu coração, a sua dependência, mas ele não é íntimo. Ele ainda não é próximo de Jesus, ele apenas o segue. Olha, Jesus vai pregar ali debaixo da árvore, ele vai. Já viu no Instagram? Gostei de você, vou começar a te seguir. Gostei da sua palavra, vou começar a te seguir. Olha, eu acho isso daqui legal, vou começar a seguir essa pessoa. Eles faziam exatamente a mesma coisa. Não tinha afinidade, não tinha a proximidade, mas existia algo que Jesus fez, ou que Jesus falou, que ele decidiu se tornar seguidor. Ou seja, eu vou seguir, vamos ver até onde vai isso aqui. Algo vai dar bom. Sabe quando crucificaram Jesus, antes de crucificar Jesus, perguntaram assim: quem vocês querem que seja solto? Jesus ou Barrabás? A multidão e os seguidores falaram o quê? Barrabás. Mas eles não estavam acompanhando Jesus? Não tinham recebido uma palavra? Pois é, o seguidor no momento de decisão, às vezes, ele pula fora, porque ele quer se ausentar da responsabilidade. Mas os discípulos não, permaneceram firmes. Enquanto a multidão que estava com Jesus dizia: eu quero Jesus, pelo que ele me oferece, era a mesma que disse quando as coisas apertaram: não, solta Barrabás. Eu imagino as pessoas dizendo: mas Jesus não te curou? Você não era cego, agora está vendo? Não, mas eu quero Barrabás. Não, eu só recebi algo, mas eu não quero compromisso. Às vezes a gente quer voltar a se tornar multidão. A gente está como discípulo: não, deixa eu ficar de boa aqui, só acompanhando de longe, sem envolver. Mas o Senhor nos chamou para ser discípulos. Você vai ver que quando Jesus ele começa o seu ministério, a primeira coisa que ele faz não é juntar a multidão, é juntar discípulos. A Bíblia diz que ele começa a chamar os discípulos. Ele chama um, me segue. Chama outro, me segue. Chama outro, me segue. Me segue. Jesus foi seletivo. Jesus não precisou de uma multidão para gerar uma revolução. Ele só precisou de 12. E desses 12, somente 3 se destacaram. E aí eu te pergunto: cadê os outros 9 discípulos de Jesus? Um se corrompeu no meio do caminho. E mesmo assim o Senhor não ausentou dele a revelação da palavra. No meio da multidão, Jesus sabia que teria seguidores e discípulos. Ele não parou porque alguns vinham pela quantidade e outros não eram comprometidos. Jesus sabia que no caminho alguém iria se destacar. Então ele pregava para a multidão, ele ministrava a multidão,
Só que para os discípulos, ele abriu seu coração. Para os discípulos, Jesus puxava. Certa vez chegaram para Jesus e falaram assim: olha Jesus, estão aqui os teus discípulos. Marcos capítulo 11, se não me engano. Trouxe o meu filho endemoniado. O demônio joga ele no fogo, outra hora joga na água. Trouxe para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Jesus olha para os discípulos e repreende os discípulos. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus não falou para a multidão ou para aqueles que o estavam seguindo. Jesus falou com quem estava perto dele, com quem tinha aliança com ele. E disse: cadê a fé de vocês? Cadê? Vocês estão comigo, vocês estão aprendendo comigo, tiveram fé para curar os enfermos, expulsar os demônios, mas nesse momento que eu estou ausente, cadê a fé de vocês? Agora imagina Gideão, 300, Deus. Como que eu vou vencer? Está com medo, Gideão? Vai lá. Se você está com medo, Gideão, vai lá no acampamento. Imagina só, o medo ia aumentar mais ainda. Já estou com medo, Deus manda eu ir no acampamento do inimigo, ouvir o que o inimigo está fazendo, não faz sentido. Aí Jesus chega para os discípulos e fala assim: ó geração incrédula. Depois que se afasta todo mundo, os discípulos chegam para Jesus e falam: ei Jesus, então, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí Jesus fala assim: existem castas de demônios que saem senão por jejum e oração. Aí as pessoas pegam esse texto e falam: ah, porque o principado não sei o que só vai sair quando eu orar 10 horas ao dia e jejuar 100 dias na água. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando da incredulidade. A incredulidade só sai senão por jejum e oração. Jesus não estava falando para a multidão, Jesus estava falando para os discípulos. Olha, vocês querem ter fé? Quer sair debaixo da influência do espírito de incredulidade? O segredo é oração e jejum. Quando você ora, você ouve a voz de Deus. Você fica sensível à voz de Deus. Você vê a voz de Deus, ouve a voz de Deus aonde você estiver. No meio do vale, do deserto, aonde você estiver. Quando você jejua, você se torna sensível. O jejum não muda Deus. O jejum nos muda. O jejum faz com que você saia fluindo e andando através do poder de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Jesus jejuou 40 dias e saiu de lá através do poder de Deus. O poder de Deus e aquilo que nós estamos recebendo, que é a palavra de Deus, não as escrituras, aquilo que sai da voz de Deus, nos livra de um lugar de incredulidade. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, mas ela é firmada onde? No poder de Deus. Amém? Então Jesus ele ministra isso para os discípulos. Os mesmos discípulos queriam representá-los lá na frente. Os mesmos discípulos queriam apresentar a Cristo. Agora pensa só, Jesus junta 12, um se corrompe, o problema não estava no mestre, estava no coração daquele que o seguia. Quem tinha um coração sujo, manchado ou frágil, não era Jesus, era Judas. Por isso que Judas se corrompe. Depois os discípulos vão, Jesus morre, cada um começa a ir para o seu lado. A Bíblia fala que Jesus começa a juntá-los de novo. Passa 40 dias ensinando eles. Desses 40 dias eles ensinados, Jesus fala assim: olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto venha o poder do Espírito, e vocês sejam as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia e Samaria.
Foram cerca de 500 discípulos, olha só, cerca de 500 discípulos ouviram essa palavra e foram para Jerusalém, permaneceu lá. Só que foi passando o tempo, foi passando. E discípulo que não está com o coração conectado, não sabe esperar e no meio do caminho ele sai. Ele desiste. Desses 500 se tornaram apenas quantos? 120. Desses 120, eles receberam o poder do Espírito Santo sobre eles. A Bíblia diz que eles estavam conectados em um só foco, em uma só oração, em unidade. E de repente veio do alto o poder do Espírito sobre eles. Ou seja, a unidade, como em João capítulo de número 17, atrai o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que foram repartidas línguas como de fogo. E aí se levanta Pedro, anunciando a Cristo. Pedro não falou, não, sou eu agora ungido de Deus que vou pregar. Não, ele anunciava a Cristo. Os evangelistas anunciavam a Cristo. Gideão, ele obedeceu um comando, vai até o acampamento, permanece lá, porque eu falarei convosco. Eu vou falar com você. Eu vou ministrar o seu coração. Algo que vai trazer o quê? A alegria. Óleo na Bíblia simboliza alegria. Então Gideão foi lá para ouvir algo que Deus iria ministrar através dos inimigos. Através daqueles que não creram, em Atos capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que eles passaram a crer porque ouviram das maravilhas de Deus. O que Gideão ouviu? Das maravilhas de Deus acerca dele através dos seus inimigos. Olha, Deus já nos entregou na mão de Gideão. Já era, estamos aqui, mas Deus já deu a vitória para ele. A Bíblia diz que Gideão alegra o coração. Sabe quando a gente está naquele momento de medo, onde as coisas parecem que não faz sentido? É nesse lugar que você precisa ir em Deus, aonde Deus vai falar. Ah, mas eu preciso de alguém chamado por A para estar comigo, para me esconder. Pois bem, tem uma pessoa, e ela se chama Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele está conosco 24 horas, que Ele intercede por mim e por você. Ele é o nosso por A. Ele é aquele que nos serve, nos escondendo. Parece até uma heresia, né? Ele nos serve. Deus nunca teve problema em servir ao homem. Agora o homem sempre teve problema em servir a Deus. Quando Jesus vem, as pessoas achavam que todos tinham que servir Jesus. Jesus, não, eu vim servir a vós. Quem quiser ser o maior no reino, sirva. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nós temos o próprio Jesus que em João capítulo 17 diz que Ele intercedeu por mim e por você diante de Deus. Nós estamos escondidos nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é ter uma passagem, não. Ah, está o esconderijo do Altíssimo. Não, peraí. Eu vou passar ali, só vou visitar o esconderijo. Olha, o esconderijo de Deus. Não, nós precisamos habitar nesse lugar. Estar escondido nele. Era o que Gideão estava fazendo. Ele teve medo? Teve. Mas tinha alguém que estava escondendo ele, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus, ver na ótica de Deus. Enquanto a sua visão era de medo, Deus estava dizendo: ei, Gideão, a minha visão é que você vai prevalecer. E se for preciso, eu utilizo os inimigos para testificar para você aquilo que eu disse que você vai fazer. Davi fala: preparas uma mesa diante de mim, diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Ou seja, me reconhece diante dos meus inimigos. Eles verão aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Você só precisa estar firmado nele. Amém? E o texto continua dizendo no versículo de número 15: assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se
e glorificou a Deus. Em seguida, retornou para o acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Saiu com medo, mas voltou fortalecido. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Diga ao fraco: sou forte. Versículo 16. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhe cada um em suas mãos chofar, que simboliza a adoração, e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes ordenou: fazei o que me virdes fazer. E eis que, quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei vós também do mesmo modo. Jesus olha para os discípulos e fala o quê? Vão e façam discípulos. Jesus diz: da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio você. Para quê? Para que nós venhamos fazer as mesmas obras do que Ele, e obras ainda maiores. Então Gideão aqui está representando como se fosse o próprio Jesus nesse momento, tá? Imagina que Gideão está representando Jesus, fala para os discípulos: ei, se eu curar, você cura também. Se eu expulsar, você expulsa também. Se eu levantar a adoração, você levanta também. Só faz o que eu faço, porque eu sei por quem eu estou sendo guiado. A Bíblia diz que Jesus fazia o que via e ouvia o Pai fazer e falar. Jesus não se manifestava porque queria. Jesus se movimentava guiado pelo Espírito. A Bíblia diz: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E ele continua dizendo, versículo de número 18: tocarei o chofar, a trombeta, e todos os que estão comigo. Então vós fareis soar os chofares, as trombetas ao redor do acampamento, e bradareis por Yahvé, o Senhor, e por Gideão. Versículo de número 20. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram o chofar, as trombetas, e despedaçaram os jarros que carregavam. Empunharam todas as tochas nas mãos, e o chofar, as trombetas com a mão direita, e exclamaram em uma só voz: a espada por Yahvé e por Gideão. E gritando, os medianitas se puseram desesperadamente em fuga. Amém? Coloque de pé. Gideão olha para os seus seguidores, os seus soldados, e fala assim: olha, tudo que eu fizer, vocês fazem também. Se eu começar a tocar o chofar, levantar a adoração, vocês levantam. Se eu jogar o jarro no chão vazio, que simboliza ali o quebrantamento, a rendição, vocês fazem também. Quando vocês verem eu com a tocha acesa na mão direita, fala de carregar o fogo, vocês carregam também. E a Bíblia diz que eles começam a bradar, primeiro pelo Senhor, depois por Gideão. E a Bíblia diz que, ouvindo os medianitas aquilo, se apavorou o seu coração, e eles começaram a fugir. No próximo versículo a Bíblia vai falar que eles olham um para o outro e começam a se retalhar, começam a se ferir um ao outro. Ou seja, os próprios inimigos começaram a se matar, porque ficaram perdidos por causa da adoração. Talvez você não saiba, mas a sua adoração afasta os demônios. Se você soubesse o poder que tem uma adoração genuína, eu e você iríamos adorar a mais ao Senhor. A Bíblia diz que quando Saul estava atormentado por demônios, ele não chamava um pregador, ele não chamava alguém para orar por ele. A Bíblia diz que ele chamava Davi, e Davi começava a adorar, a tocar a sua harpa, e os demônios começavam a se afastar de Saul. A adoração, ela traz o céu para a terra.
E ela nos faz adentrar dentro dessa realidade. Hoje você pode estar se sentindo perseguido. Pode estar se sentindo opresso. Um peso sobre você. Isso acontece com todos nós. A gente absorve muitas coisas no dia a dia. Mas o que nos vai tirar, o que vai fazer com que você venhamos sair desse lugar, é a nossa adoração. Utilize a adoração como uma arma de guerra. Você sempre vai ver, quando Israel ia guerrear, eles sempre iam com instrumentos de adoração. Sempre existia adoração. Sempre. A marca da movimentação de Deus não são os sinais, é a adoração. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Isso fala de uma adoração genuína. A Bíblia diz que Deus habita em mim aos louvores. Os louvores reconhecem os feitos de Deus. A adoração expressa quem Deus é, o caráter de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças no precioso nome de Jesus. Que a tua unção venha sobre nós. Que o teu poder venha sobre nós, Pai. Que toda voz que não provém do Senhor seja silenciada. Pai, se preciso for, faz a limpa para que nós venhamos ouvir a tua voz de forma correta. Pai, se preciso for, nos leva, Pai, ao território do inimigo para ouvir aquilo que o Senhor falou a eles a nosso respeito. Porque isso trará alegria ao nosso coração. Isso fará com que nós venhamos nos movimentar. Isso fará com que o nosso coração seja preenchido, Pai, em o nome de Jesus, e que nós venhamos ser fortalecidos para avançar todos os dias, em todos os momentos, Pai, em o nome de Jesus. Levanta pessoas para serem como Purá, que vão nos cobrir, nos esconder, pessoas com que nós vamos abrir o nosso coração, e elas não vão expor, mas elas vão nos esconder, nos proteger, em o nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia.